Irmãos, para esse momento, agora, eu queria convidar você, antes de nós começarmos a olhar para o texto bíblico, e esse momento tão importante, eu queria convidar você mais uma vez a olhar para dentro do seu próprio coração. Nós nos encontramos aqui juntos agora como igreja, porque nós precisamos de ouvir a voz de Deus. O nosso Deus, Ele é um Deus real. Ele é um Deus que intervém. Ele é um Deus pessoal. Ele é um Deus que nos responde. E nós não estamos aqui nessa manhã brincando de religião. Porque aquilo que nós experimentamos, vivemos e fazemos aqui, não é algo inventado por homens. Não são fábulas engenhosamente inventadas. Mas nós estamos respondendo à revelação de um Deus verdadeiro, de um Deus que nos escuta, que nos vê e que fala conosco. E nesses próximos minutos que nós vamos ter juntos aqui, ao redor da palavra de Deus, nós estamos aqui para ouvir o que esse Deus tem para falar conosco. Esse Deus inspirou um texto, vários textos. E esses textos, apesar de estarem conectados a locais e momentos específicos na história, comunicam verdades que transcendem aqueles locais, que transcendem aqueles momentos e que nos alcançam na nossa vida, no nosso lugar, hoje. E nos indicam o nosso caminho, não só hoje, mas de amanhã também. Então, com essa consciência de que nós não estamos aqui brincando de religião, com essa consciência de que nós estamos aqui reunidos em nome de Jesus Cristo, que é Deus, eu quero te convidar a fazer uma oração comigo. Eu peço que você feche seus olhos e eu vou falar e você vai repetir. Diga assim: Deus meu, eu apresento agora o meu coração diante de Ti. Fala comigo através da Tua palavra. Ensina o meu coração. Corrige os meus passos. Me vivifica na minha fé. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós começamos há alguns domingos uma nova série de mensagens. E essa série de mensagens nós temos gastado tempo expondo o livro de Josué. E essa série nós a chamamos de Caminhos de Coragem. E ela nos situa em meio à beleza de uma tensão que existe não só aqui, mas em vários ambientes e momentos da nossa vida. Que é a beleza que nós vemos nessa tensão de um Deus que é soberano sobre toda a história, que governa sobre todas as coisas, mas que, por exemplo, aqui neste livro, ele vai chamar Josué e chamar o povo de Israel a uma resposta de coragem. E essa resposta de coragem que esse Deus soberano demanda de Josué e do povo, ela não é uma coragem baseada na força do próprio braço. Não é uma coragem baseada numa leitura das circunstâncias, mas é uma coragem confiante no Deus que os chama, no Deus que os conduz. E é isso que nós vamos entender aqui quando nós começamos a observar que, independente do que as circunstâncias imponham, o povo está sendo chamado a essa resposta de coragem. Aliás, as circunstâncias que impõem dificuldades na vida desse povo e também na nossa vida, elas não fogem ao domínio de Deus. Elas não fogem da soberania de Deus. Então, diante desse Deus soberano que nos convida a uma resposta de coragem, mesmo em meio a circunstâncias que exprimem dificuldades, nós podemos ser levados a perguntar: por quê? O que o Senhor quer ministrar ao meu coração em meio a essas dificuldades? Por que é que o Senhor está me conduzindo por esse caminho difícil?
O que é que eu tenho que aprender ou entender ou fazer diante disso? Assim, hoje nós vamos continuar então a nossa série lendo Josué, capítulo 3. Você pode abrir a sua Bíblia. E nós vamos olhar para os versículos 1 a 17. Josué, capítulo 3, 1 a 17. E nós vamos perceber, eu já te adianto aqui, que nessa leitura, neste momento da passagem que lemos, nós vamos ver algo climático acontecendo, um elemento chave na história, não só de Josué, não só do povo de Israel, mas um momento climático chave na história da redenção e, portanto, na minha e na sua história. Essa passagem é importante para nos ensinar verdades que não são verdades divorciadas do meu dia hoje, da minha vida hoje, das minhas angústias hoje, pelo contrário. Elas informam a minha vida e a maneira como eu devo responder a Deus agora. Assim diz então a palavra do Senhor em Josué capítulo 3, versos 1 a 17. Josué se levantou de madrugada, e tendo ele e todos os filhos de Israel partido de Sitim, vieram até o Jordão e pousaram ali antes que passassem. Ao fim de 3 dias, os oficiais passaram em meio do arraial e deram ordens ao povo, dizendo: quando vocês virem que os sacerdotes levitas estão levando a arca da aliança do Senhor seu Deus, saiam também do lugar em que vocês estão e sigam a arca. Contudo, deixem uma distância de cerca de 1 quilômetro entre vocês e a arca. Não se aproximem dela. Dessa forma, vocês saberão o caminho pelo qual devem seguir, visto que nunca antes passaram por tal caminho. Josué disse ao povo: santifiquem-se, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vocês. E também falou aos sacerdotes, dizendo: levantem a arca da aliança e passem adiante do povo. Levantaram, pois, a arca da aliança e foram andando diante do povo. Então o Senhor disse a Josué: hoje começarei a engrandecer você aos olhos de todo Israel, para que saibam que como estive com Moisés, assim estarei com você. Portanto, você dará uma ordem aos sacerdotes que levam a arca da aliança, dizendo: quando chegarem às margens das águas do Jordão, parem ali. Então Josué disse aos filhos de Israel: venham cá e ouçam as palavras do Senhor seu Deus. Josué continuou: nisto vocês saberão que o Deus vivo está no meio de vocês, e que sem falta expulsará de diante de vocês os cananeus, os heteus, os heveus, os ferezeus, os girgazeus, os amorreus e os jebuseus. Eis que a arca da aliança do Senhor de toda a terra vai passar o Jordão na frente de vocês. E agora escolham 12 homens das tribos de Israel, um de cada tribo. Quando as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor Deus, o Senhor de toda a terra, tocarem nas águas do Jordão, elas serão cortadas, a saber, as águas que vêm de cima se amontoarão. Quando o povo saiu das suas tendas para passar o Jordão, os sacerdotes que levavam a arca da aliança iam adiante do povo. E quando os que levavam a arca chegaram ao Jordão, e os seus pés se molharam na beira das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras durante o tempo da colheita, as águas que vinham de cima pararam de correr. Levantaram-se num montão, numa grande distância, até a cidade de Adã, que fica ao lado de Sartã, e as águas que desciam ao mar da Arabá, que é o mar salgado, foram completamente cortadas. Então o povo passou diante de Jericó. Porém, os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes
no meio do Jordão, e todo Israel passou a pé enxuto, atravessando o Jordão. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós lemos a Tua palavra, cremos que essa palavra é a verdade, e clamamos ao Senhor que nos instrua, que o Teu Espírito trabalhe em nossos corações, enquanto nós refletimos sobre as verdades que aqui estão para serem comunicadas a nós. Eu peço ao Senhor, Deus, que o Senhor me use nessa manhã com poder e graça. Não confio, Deus, no meu próprio estudo ou mérito, mas confio que o Senhor é o Deus que pastoreia o Teu povo. E peço ao Senhor, Deus, que assim eu possa ser instrumento nas Tuas mãos, para pregar a Tua palavra de maneira fiel, e que eu e os meus irmãos recebamos do Senhor o Teu amor, a Tua paz, o Teu consolo, o Teu conforto e a Tua sabedoria, enquanto nós meditamos na verdade da Tua palavra. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, essa passagem que nós lemos, como eu disse antes, ela é uma passagem chave nas Escrituras. Ela nos fala de um momento climático dentro da história da redenção. E existe na forma como essa passagem está construída, na sua cadência, na maneira como essa história está sendo contada, uma espécie de suspense que o autor está usando na forma como ele organiza a história. Ele está criando uma expectativa, nos levando a um momento de questionar como Deus resolverá um grande problema que se coloca diante do seu povo. Esse grande problema, no entanto, ele é muito maior do que a travessia de um rio. O que nós lemos em Josué 3 é mais do que a superação de uma barreira física para se chegar a um destino determinado. O que nós lemos é a consumação de uma promessa que havia sido adiada pelo pecado. Essa história ela não começa aqui, como vocês já acompanharam outras partes dela nos domingos anteriores. Atravessar o Jordão, atravessar o Rio Jordão não é apenas atravessar um rio. O Jordão não é apenas um limite geográfico. O Jordão é a barreira que as gerações anteriores dos israelitas não puderam atravessar por causa do seu pecado e assim foram separados da promessa que Deus havia dado a eles e aos seus pais. O Jordão marca então um limite que é físico, mas que testemunha ao povo e contra o povo, como quem diz o seguinte: a sua idolatria e o seu pecado separam vocês do lugar que Deus criou para que vocês vivam e frutifiquem. Separam vocês da consumação da promessa de Deus. E agora o povo está ali, naquele lugar, olhando para aquele rio, olhando para aquele limite, com esse testemunho diante deles. Eles passaram pelas águas que os tiraram da escravidão do Egito, mas eles não passaram pelas águas que os fariam entrar na liberdade das promessas de Deus, porque o Egito não havia ainda saído do coração dos seus pais, diante deste limite. A grande pergunta, então, que se impõe diante do povo é: o que fazer? Como vocês farão para atravessar a barreira que os seus pais não puderam atravessar, por culpa do pecado deles que separam vocês da promessa de Deus? O que é que vocês podem fazer diante de uma situação como essa, diante de um limite como esse, diante de um testemunho como esse? Então, diante dessa pergunta e dessa tensão, Josué 3 revela uma resposta que resolve o impasse e que os leva da promessa à consumação dessa promessa. E a resposta a esse problema é uma resposta simples. É uma resposta que fica clara nessa passagem e que é repetida nessa passagem. A resposta à pergunta o que fazer, como atravessar este rio é: coloquem os seus olhos no Senhor e o sigam. É isso. É assim que vocês vão resolver essa situação. É assim que vocês vão atravessar esse rio.
É assim que vocês vão ser levados da promessa à consumação. Coloquem os seus olhos no Senhor e o sigam. O povo não poderia cruzar o rio sozinho. Eles precisavam que Deus os conduzisse de uma margem à outra. E ao ler essa passagem, nós aprendemos por que nós precisamos que Deus conduza o seu povo para que ele receba as suas promessas. E aqui nós vemos 3 razões pelas quais nós precisamos colocar os nossos olhos em Deus e o seguir. Como nós fazemos para atravessar esse rio? Como nós fazemos para chegar da promessa à consumação? Esse texto nos ensina 3 razões pelas quais nós devemos colocar os nossos olhos no Senhor e o seguir. A primeira razão que fica clara quando nós prestamos atenção no que está acontecendo aqui é: vocês não conhecem o caminho. Vocês não sabem o caminho. Não conhecem o caminho. Veja o versículo 2 a 4. Ao fim de 3 dias, os oficiais passaram pelo meio do arraial e deram ordens ao povo, dizendo: quando vocês virem que os sacerdotes levitas estão levando a arca da aliança do Senhor, seu Deus, saiam também do lugar em que vocês estão e sigam a arca. Contudo, deixem uma distância de cerca de 1 quilômetro entre vocês e a arca, não se aproximem dela, dessa forma vocês saberão o caminho pelo qual devem ir, visto que nunca antes passaram por tal caminho. Vocês não sabem o caminho, não conhecem o caminho. Quando nós começamos a ler Josué 3, nós precisamos entender a dimensão e a densidade desses eventos que estão sendo relatados aqui. Nós estamos falando de um povo que por décadas andou no deserto, lugar esse onde nasceram porque os seus pais, que haviam morrido, eram escravos do Egito, mas foram impedidos de receber a promessa de Deus por causa da sua incredulidade e por causa da sua infidelidade. Esse povo, nascido no deserto, havia também perdido seu líder maior há não muito tempo. Quem? Moisés. E agora este povo está diante do Jordão, a um rio de receberem uma promessa esperada por séculos. E por que digo por séculos? Porque desde Abraão nós sabemos que ele já havia recebido as promessas que estamos vendo serem desdobradas aqui. Assim há, por toda a história da redenção que acompanhamos nas Escrituras, uma grande expectativa do dia em que essa promessa será cumprida. E nós vemos que tantas pessoas morrem com essa promessa no seu coração, com essa esperança no seu coração, com a expectativa de que um dia esse dia chegaria. Porém agora eles estão ali naquele horizonte, olhando para o Jordão e há um rio de distância dessa promessa. O Jordão, no entanto, se revela até agora para o povo de Israel como um obstáculo intransponível. Como eles vão atravessar esse rio, eles não sabem, mas existe um grande peso de expectativa sobre qual o caminho, sobre qual a resposta. E por que eu digo que há esse peso de expectativa? Porque lá em Josué capítulo 1, versículo 11, Josué já havia dado um aviso ao povo, dizendo: preparem a comida, porque daqui a 3 dias vocês vão atravessar este Jordão para que entrem na terra que o Senhor seu Deus lhes dá para que tomem posse dela. Mas como? Como eles vão atravessar o Jordão? Como eles vão atravessar este rio? Como se atravessa um rio caudaloso com um grupo de milhares de pessoas? Como nós levaremos os nossos animais? Pense comigo que um povo criado no deserto, nós não esperamos que seja um povo que sabe nadar. Considere também que um rio que corre violentamente em sua cheia não é lugar nem para que um nadador atravesse. Então, como eles farão? Talvez alguém saiba o caminho. Isso me lembra algo que aconteceu comigo há não muito tempo atrás. Há menos de 1 ano atrás, nós tivemos uma confraternização com o pessoal aqui da igreja, lá no sítio do Lorenzo e da Mari.
E eu já tinha ido nesse sítio por 2 vezes. E essa seria a 3ª vez que eu iria para aquele lugar. Então eu peguei o carro da Isabela, minha noiva, e fui com ela para essa confraternização que nós teríamos ali. Porém, o GPS decidiu que dessa vez o caminho seria com aventura. E eu fui seguindo, já tinha ido lá 2 vezes, e era à noite. Estava bem escuro, e esse sítio ele fica em um condomínio, ele é mais isolado, né? Não é uma área muito urbanizada. Você vai se afastando da cidade para que você chegue ali. Então imagine que estamos em um lugar como esse, que está bem escuro, e eu fui seguindo o GPS. Faltando talvez ali uns 20 a 15 minutos para chegar, eu parei de reconhecer o caminho. Me foi estranho, já tinha ido lá 2 vezes. Eu paro de reconhecer o caminho começa a ficar estranho, e de repente o GPS me manda entrar entre 2 paredes de concreto. Sobraria ali talvez menos de 1 metro para um lado do carro, menos de 1 metro para o outro lado. Eu falei assim, agora ficou muito estranho. Eu parei o carro ali, não entrei naquele lugar, com metade do carro para dentro, metade do carro para fora. Eu freiei e eu falei com a Isabela, isso aqui está errado. Mas aí a Isabela falou comigo, não, é aqui mesmo, eu já passei aqui antes. Eu falei assim, então tudo bem. Isso foi suficiente para eu prosseguir. Comecei a andar por entre aquelas paredes, de repente acabou os postes, acabou a luz, acabou o asfalto. E uma parede se tornou uma mata fechada e a outra parede se tornou uma cerca de arame. E nisso nós fomos fazendo curvas nesse lugar tão estreito que não dava para virar o carro. E ali eu fiquei tenso e eu falei com a Isabela, você tem certeza que foi aqui que você passou? E ela me disse, sim, eu lembro, foi horrível. E eu fiquei me perguntando por que ela não falou isso lá atrás, quando a gente estava entrando naquele lugar. Porque eu lembro que eu já tinha ido, não foi horrível. Então eu continuei andando com ela, e de repente eu faço uma curva. E quando eu faço uma curva nesse ambiente tão difícil, nós nos deparamos com um galho atravessado de uma ponta a outra da estrada. E aí eu entrei num impasse, porque o único caminho que eu via era por cima. E eu falei com ela, olha, você tem certeza que você passou por aqui? Tenho, mas esse galho não estava aí. E eu falei assim, eu estou com medo desse galho ter sido colocado aí, para alguém descer para tirar ele e assaltar. Ou então esse galho foi colocado aí, para que ninguém passe dessa parte, porque é perigoso demais. Só que voltar não era uma opção, porque não tinha luz, não tinha espaço para virar o carro, e era curva. Como é que eu ia fazer uma curva no escuro entre 2 paredes? Não tem jeito. E eu falei com ela, olha, o único caminho aqui é para frente, e a gente está correndo um sério risco de que vai arranhar o seu carro. E nós, então, seguimos, eu passei por cima do galho, arranhou sim a porta, né, mas nós fomos seguindo, até que de repente aquele lugar estreito se tornou um lugar um pouco mais amplo. Nós fomos parar numa estrada de terra, no meio de uma mata fechada e escura, mas continuei seguindo, até que de repente eu vi a bendita da entrada do sítio. Só que dessa vez, quando eu reconheci a entrada, eu percebi que eu estava chegando pelo outro lado, pelo lado oposto que eu tinha chegado nas outras vezes. Mas por que eu estou contando essa história para vocês? Porque todos os meus instintos diziam, não entre nesse caminho, é perigoso. Mas porque a Isabela disse, eu já passei por aqui, e eu cheguei lá, eu fui. Aquilo foi suficiente. Eu fui pela fé no que ela tinha me dito. E os israelitas, eles estavam aqui em uma condição semelhante. Eles estavam diante de um caminho ameaçador.
Eles estavam diante de um rio ameaçador. E Deus faz questão de dizer a esses israelitas no versículo 4: vocês nunca antes passaram por tal caminho. Mas se eles nunca passaram por um caminho ameaçador, como eles farão? Como eles vão saber que o caminho é certo? Quem sabe que o caminho é certo? E aí nós encontramos a resposta: Deus sabe. E é por isso que ele diz como eles devem fazer. Quando vocês virem que os sacerdotes levitas estão levando a arca da aliança do Senhor, seu Deus, saiam também do lugar em que vocês estão e sigam a arca. Eles podiam não saber o caminho podia ser perigoso, mas eles se moveriam pela fé, porque caminhos perigosos exigem fé. E assim nós encontramos um elemento central nessa passagem que nos é revelado, que é a Arca da Aliança. E a Arca da Aliança, ela é um compartimento que guarda ali a vara de Arão, o maná, as tábuas da lei, mas ela não é apenas um compartimento, ela é muito mais do que isso. A Arca da Aliança simboliza o trono de Deus, a presença de Deus no meio do seu povo. Assim, a ordem do Senhor não é: vocês vão porque vocês conhecem o caminho, vocês vão porque o caminho é seguro, vocês vão porque vocês podem fazer isso. Não, a ordem do Senhor não é essa. A ordem é: quando vocês virem a arca, sigam a arca. E ele ainda diz: mas mantenham distância da arca. Porque imagine que nós estamos falando aqui de uma multidão, e se uma multidão permanece perto da arca, isso vai fazer com que a visão dessa arca se torne difícil. E a principal razão que o texto nos dá para que a multidão mantesse distância é para que eles continuassem com seus olhos sobre a arca, que eles continuassem seguindo a arca que estavam vendo. Assim seria mais fácil para que o povo prosseguisse pelo seu caminho. O caminho em direção à promessa, ele é descoberto não porque alguém tinha passado lá antes, não porque era seguro passar por ali, mas porque Deus estava à frente do seu povo e porque Deus estava conduzindo o seu povo. E, meus irmãos, nós precisamos primeiro entender que não é porque você sabe o caminho, não é porque eu sei o caminho, nós sabemos o caminho, que nós chegamos à terra prometida. Nós não sabemos. Nós nunca antes passamos pelo caminho. Para chegar lá, nós precisamos fazer o quê? Nós precisamos manter os nossos olhos em Deus e o seguir. Não é a facilidade do caminho que garante que ele está certo. Você não passa pela vida cristã e diz: agora está tudo fácil, com certeza esse caminho está certo. Pelo contrário, você vai passar por caminhos difíceis, por estações difíceis, por momentos difíceis, e o que te garante que o caminho está certo não são as condições da estrada, mas quem você está seguindo, para quem você está olhando na condução desse caminho. Se nós não mantivermos os nossos olhos em Deus e não seguir, nós não chegamos do outro lado do Jordão. Não basta dar uma olhadinha, os nossos olhos precisam ser mantidos nele, por todo o caminho. Sabe o que isso significa? Que nós precisamos de uma constância relacional com o objeto da nossa atenção. Nós mantemos os nossos olhos nele. Nós nos relacionamos com esse objeto da nossa atenção. Nós passamos assim pelo caminho. Não adianta você vir aqui domingo e você pensa: nossa, que bonitinho, eles pregam tudo certinho, está tudo arrumadinho, que legal, igreja, né? Não adianta. Você precisa manter os seus olhos em Deus. Não adianta você fazer um curso de teologia, pegar um diploma, você precisa de segui-lo. E segui-lo é algo que exige constância, perenidade, dia a dia. Você não sabe o caminho porque você nunca passou por ele. E você precisa olhar e o seguir. Então, meu irmão, o que eu quero dizer para você aqui é: não perca o Senhor de vista na segunda-feira.
Não perca o Senhor de vista nos seus relacionamentos, não perca o Senhor de vista no seu namoro, no seu noivado, no seu casamento, na constituição da sua família. Não perca o Senhor de vista na educação dos seus filhos. Não perca o Senhor de vista na sua conta bancária, na sua carreira. Não perca o Senhor de vista. Porque enquanto nós estamos caminhando em direção à promessa, nós precisamos manter os nossos olhos em Deus e nos relacionar com Ele de maneira constante. Não é dar uma olhada e então distrair e seguir para o outro lado. Nós precisamos manter os olhos em Deus, ainda que o caminho esteja em direção a um rio que corre furiosamente. Segunda razão, o Senhor nos conduz no caminho. A primeira é: você não sabe o caminho. A segunda é: o Senhor nos conduz no caminho. Veja o versículo 5. Josué disse ao povo: santifiquem-se, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vocês. O Senhor já havia dito ao povo como eles saberiam o caminho, mas agora o Senhor está dizendo através de Josué ao povo como eles deveriam percorrer o caminho. Não basta saber qual é o caminho, o Senhor está dando uma instrução sobre como percorrer o caminho. Eles não passariam por ele de qualquer maneira. Não importa apenas para onde eles irão, importa também como eles chegarão lá. E a primeira coisa que nós vemos então nessa passagem é um chamado à santidade. Josué diz a eles que eles devem se santificar, porque o Senhor fará maravilhas. Santifiquem-se, porque o Senhor fará maravilhas. E essa relação entre o Senhor fazer maravilhas e santidade, ela é uma relação interessante para nós pensarmos sobre ela. Porque o nosso coração caído, muitas vezes lê essas questões como se fosse uma lógica de barganha. Como se fosse: se eu me santificar, então o Senhor fará maravilhas. O Senhor só vai fazer maravilhas se eu me santificar. Mas não é isso que está escrito aqui. O que está escrito é que o Senhor fará maravilhas. Isso já está posto, isto já está decretado, o Senhor já disse que irá fazer maravilhas. Portanto, santifiquem-se. Essa santificação não é uma condição para as maravilhas, mas ela é uma resposta de temor de um povo que conhece o Deus que faz maravilhas e sabe que esse Deus vai vir para o meio deles e a sua presença estará ali. A santidade não é uma moeda de negociação com Deus para que Ele faça maravilhas, mas é uma resposta de temor a esse Deus que faz maravilhas e que vem até nós. E nós não podemos ser enganados pelo nosso coração. A santidade não é uma troca de favores com Deus. Deus não precisa da sua santidade. Você precisa da sua santidade. Porque sem santidade, nós não veremos a Deus, como está escrito em Hebreus 12. Sem santidade, nós seremos consumidos pela sua presença. Segundo, porque santidade é uma resposta inevitável daquele que conhece o Deus que opera maravilhas. Diante de um Deus que vem a nós operar maravilhas, como nós poderíamos responder de qualquer outra forma que não fosse adorá-lo? E como nós iremos adorá-lo se nós não vivermos em santidade? Se você tem vivido de qualquer outra forma diante de um Deus que opere maravilhas, hoje é tempo de você se arrepender e de você se santificar. Porque o Senhor que opera maravilhas está no nosso meio. Não é a respeito de troca, é a respeito de resposta. Mas não acaba aqui. O Senhor prossegue no versículo 7 e diz a Josué: hoje começarei a engrandecer você aos olhos de todo Israel, para que saibam que como estive com Moisés, assim estarei com você. O povo não recebe apenas um chamado à santidade, o povo recebe também um líder. E existe um forte paralelo nas escrituras entre Moisés e Josué. Ambos têm um encontro com o Senhor e são assegurados da presença do Senhor com eles. Os dois lideram o povo por entre águas, intercedem por Israel diante de Deus, aliançam
o povo com o Senhor, e possuem também nos livros palavras de despedida. E esses paralelos entre Moisés e Josué não são coincidências, mas são estruturas que são colocadas no lugar para fazer um anúncio profético que aponta para o futuro, para um líder que viria maior do que Moisés e Josué. A vida e o ministério deles apontam para além deles, para um líder que viria após eles, um líder que não só teria o selo de Yahweh, mas um líder que seria o próprio Yahweh, o próprio Senhor, o próprio Deus, que não apenas estabeleceria uma aliança com o povo, mas esse líder escreveria a aliança de Deus nos corações, a lei de Deus nos corações desse povo. Deus levanta Moisés e Josué para que eles apontem para a necessidade de Cristo. O caminho deveria ser percorrido em santificação, em acordo com uma liderança confirmada, mas no versículo 9 nós encontramos mais um elemento importante na condução desse caminho, quando nós lemos: então Josué disse aos filhos de Israel: venham cá e ouçam as palavras do Senhor, o seu Deus. O Senhor conduz o seu povo pela sua palavra. Josué está dizendo: venham e ouçam a palavra do Senhor. O povo deveria passar pelo caminho como? Com os olhos fixos na arca, que é a presença do Senhor, mas também com os ouvidos atentos. Diante de um cenário que nós não conhecemos o caminho, o Senhor revela o caminho. E nessa revelação ele fala ao seu povo. Não há como nós percorrermos o caminho até a terra prometida sem nós ouvirmos a palavra de Deus. Meu irmão, você não chegará do outro lado do Jordão se você não der ouvidos à palavra de Deus. Assim o povo será conduzido pelo caminho que deve ser percorrido em santidade, sob a liderança confirmada do Senhor, atento às palavras de Deus, porque o Senhor não nos chamou apenas para passar por caminhos tranquilos. Isso fica claro não só nas Escrituras, mas na nossa própria vida. Do outro lado do rio, ele tem a sua promessa. Do outro lado do rio, ele tem o seu descanso para nós. Mas desse lado do rio, nós precisamos caminhar independente das circunstâncias, com os olhos no seu trono, com os olhos na sua presença. E nós não podemos perdê-lo de vista. Nós precisamos caminhar sabendo que ele governa não só as nossas vidas, mas que ele é o Deus que governa também o rio. Que ele é o Deus que governa também os obstáculos e as dificuldades que são colocados no nosso caminho. E diante da convocação, Josué diz no versículo 10 e 13: nisto vocês saberão que o Deus vivo está no meio de vocês, e que sem falta expulsará de diante de vocês os cananeus, os heteus, os heveus, os ferezeus, os girgazeus, os amorreus, os jebuseus. Quando as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor Deus, o Senhor de toda a terra, tocarem nas águas do Jordão, elas serão cortadas, a saber, as águas que vêm de cima se amontoarão. Qual é então, meus irmãos, o sinal de que o Senhor os conduziria até a terra? O sinal é o de que Ele construirá o caminho. Ele também é o Deus que constrói o caminho. Assim vemos que não só nós não sabemos o caminho, não só o Senhor nos conduz pelo caminho, mas Ele também constrói o caminho. E essa é a nossa terceira razão aqui. E eu quero chamar a sua atenção para os versículos 16 e 17. As águas que vinham de cima pararam de correr. Levantaram-se num montão, numa grande distância, até a cidade de Adã, que fica ao lado de Sartã, e as águas que desciam ao mar da Arabá, que é o mar salgado, foram completamente cortadas. Então o povo passou diante de Jericó, porém os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam, firmes no meio do Jordão, e todo Israel passou a pé enxuto, atravessando o Jordão. Nós vimos então que o povo não conhecia o caminho, que Deus os conduz no caminho, mas o Senhor não só os leva para uma circunstância de dificuldade agora, não é apenas um rio difícil de ser transposto, é uma barreira que se apresenta pela história do próprio povo como uma barreira impossível. Deus escolhe o tempo em que o Jordão estaria cheio, em que a água estaria transbordando, em que a atividade que era difícil parece agora muito mais difícil, parece impossível. Por quê? Porque é Ele quem constrói o caminho.
Então não importa se o rio está cheio, não importa se o rio está transbordando, não importa se tem uma cachoeira no meio do Jordão. Ele constrói o caminho, e quanto mais difícil, mais claro fica, que não é pela força do povo, que não é pela força do braço, mas é pela condução do Senhor. E como que o Senhor supera então essa barreira? Um milagre. E quando nós observamos o milagre e os detalhes do milagre, nós aprendemos verdades importantes. Veja que os sacerdotes saíram à frente, levando a arca em direção ao Jordão, e o povo saiu atrás. Até que no versículo 15, nós vemos que ele nos diz que os sacerdotes finalmente chegaram ao Jordão, e quando eles chegam ao Jordão, o que acontece, como o texto descreve, eles molharam os seus pés. Preste atenção nesse detalhe, porque quando eles molham os seus pés, a água para de correr. A caminhada dos sacerdotes foi uma caminhada de obediência e foi uma caminhada de fé. Eles não andaram porque o rio estava abrindo. O rio se abre porque eles andaram. O rio se abre porque eles obedeceram e prosseguiram diante do que Deus estava os orientando. Assim as águas se amontoam e se levantam. E o fim do versículo 16 nos diz: o povo passou. O povo passou. Mas fique atento, porque essa pequena expressão é colocada em contraste com aquilo que vem a seguir. Porém, os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam, firmes, no meio do Jordão. E o texto completa: todo Israel passou a pé enxuto. Por que é que o povo passou com o pé enxuto? Porque os sacerdotes pararam no meio do Jordão com os pés molhados. E nenhum detalhe é à toa. Como você sabe, não é a primeira vez que o povo de Deus passa por meio das águas. Você facilmente vai se lembrar de que esse povo também passou por meio das águas do Mar Vermelho, conduzidos por Moisés. Mas essa também não foi a primeira vez que o povo de Deus passou por meio das águas. Esse mesmo povo passou também, enquanto povo de Deus, pelas águas do dilúvio. As águas que destruíram os inimigos de Deus. Mais tarde destruiriam os egípcios. Porém, muito antes, lá no dilúvio, as mesmas águas já estavam destruindo os inimigos de Deus, como um símbolo do seu juízo. A água nas Escrituras é sinal de purificação e vida, mas a água nas Escrituras também é sinal de juízo e morte. E assim como o povo de Deus foi preservado por meio da arca de Noé no dilúvio, o povo agora está sendo preservado por meio da arca da aliança no Jordão. O povo de Deus só pode passar pelas águas que os separam das promessas de Deus, porque os sacerdotes caminham em obediência para se interpor entre o povo e as águas que os destruiriam, se eles não estivessem interpostos entre essa água e o povo, enquanto os sacerdotes carregam a arca como um símbolo da presença de Deus. Meus irmãos, nós também caminhamos como peregrinos em terra estranha, aguardando a nossa chegada à terra prometida. E assim como os israelitas, nós precisamos atravessar as águas do juízo que nos separam da promessa. Águas das quais nós somos lembrados, por exemplo, pelo batismo, que sinaliza para nós a morte, o juízo. O velho homem morre, mas há o nascimento do novo homem que só vem à existência porque há uma barreira que nos protege de modo perfeito, a qual era apontada pela arca. Há um sacerdote maior que andou em perfeita obediência e foi batizado nesse mesmo Jordão, foi molhado nesse mesmo Jordão, e para o qual os sacerdotes em Josué apontavam. Quando Jesus molha os seus pés nas águas da ira, elas param de correr. E nós podemos então passar com os nossos pés enxutos e chegar à promessa de Deus. E é por isso que todas as histórias estão escritas, para que nós entendamos a história por trás de todas elas, a história maior do que todas elas. É apenas porque Jesus Cristo molhou os seus pés, mas não só molhou os seus pés, também bebeu até a última gota do cálice da ira de Deus, contra toda a impiedade que nós cometemos, que nós podemos habitar na terra prometida da Nova Jerusalém.
o Senhor não só sabe o caminho, Ele não só nos conduz no caminho, Ele não só constrói o caminho. Mas houve um dia no qual Tomé perguntou a Jesus: não sabemos para onde o Senhor vai, como podemos saber o caminho? Ao que Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai, senão por mim. Então, meus irmãos, os obstáculos são verdadeiros, o caminho é difícil, mas não se esqueça da forma como você deve caminhar e da direção que você deve seguir, com os olhos naquele que se interpõe diante das águas da ira de Deus, para que elas não recaiam sobre nós, mas aquele que molha os seus pés, para que os nossos possam passar enxutos e nós possamos chegar na terra prometida. Não perca isso de vista, não perca isso da sua mente, mas que o Senhor te encoraje nesse caminho, e que essa palavra te fortaleça, para continuar caminhando em fidelidade e santidade, olhando para o líder que o Senhor nos deu, que é Jesus Cristo, e assim, nós chegaremos do outro lado do Jordão. Vamos orar? Senhor, nós queremos colocar diante de Ti nosso coração com humildade, reconhecendo que nós somos pecadores. Que, Deus, se o Senhor apenas nos aniquilasse, afogados nas águas da Tua ira, o Senhor seria completamente justo. Mas o Senhor nos olhou com misericórdia e com graça, e nos tornou alvos do Teu amor. Como poderíamos viver a nossa vida de maneira banal diante disso? Como poderíamos buscar qualquer outra coisa que não seja a Tua vontade diante dessa realidade? Nós clamamos ao Senhor que o Teu Espírito venha sobre nós e corrija os nossos passos, Pai, para que nós possamos caminhar com fidelidade e santidade. Clamamos ao Teu Espírito que abra os nossos ouvidos para a Tua palavra. E Deus, que os nossos olhos sejam mantidos na Tua presença. E que nós sejamos fiéis ao líder que o Senhor nos deu, que é Jesus Cristo, a imagem do Deus invisível. Nós clamamos ao Senhor, Pai, que o Senhor nos ensine como caminhar. E que nós possamos agradar o Teu coração enquanto fazemos isso, sendo renovados pelo Senhor e conduzidos pelo Senhor. Em nome de Jesus Cristo nós oramos. Amém. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações e a comunhão do Espírito Santo de Deus sejam sobre a sua vida hoje e sempre. Amém.